Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Alesp Conecta de hoje e um tema, claro, a gente sempre traz aqui no Alesp Conecta um tema atual e para pensar, né? E agora no mês de maio a gente celebra o Dia Mundial da Hipertensão e a gente vai conversar sobre esses fatores que causam hipertensão e também nesse momento de pandemia como os hipertensos devem agir. E eu converso agora com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista. Dr. Marcelo, tudo bem? Bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, bem-vindo também. Estamos aqui à disposição e bater um papo aí sobre hipertensão, a pressão alta. Pois é, né? No termo popular, a pressão alta, né, doutor? E eu falava agora que, agora em maio, a gente tem esse Dia Mundial da Hipertensão, que é um dia também de conscientização, não é, doutor? Eu acho que desde que eu sou pequena e criança, eu escuto, não coloque muito sal na comida porque a sua pressão vai aumentar. A gente já pode começar com mitos e verdades nesse nosso papo. Sim, isso é verdade. Na verdade, o sal que contém o sódio, ele faz parte aí do aparecimento da pressão alta. Como que isso acontece? O sódio em excesso, ele ajuda no espessamento dos vasos sanguíneos, das artérias, e também no aumento do volume que circula no nosso organismo, o volume de água, o volume de sangue. São duas coisas que juntas aumentam a pressão arterial. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. A gente chama de pessoas ou hipertensos sal-sensíveis. O sódio ele tem esse mecanismo bastante importante na pressão alta, pela sua ação também no rim. Então, quando a gente restringe na alimentação o sal, muitas das vezes a gente consegue reduzir a pressão arterial. É bom lembrar que o sal sozinho não é ele que vai causar a hipertensão arterial, mas é um conjunto. A pessoa hipertensa, em 80% das vezes, ela tem pressão alta por origem genética, ou seja, ela é primária, ela é essencial. E em 20% das vezes, ela é causada ou ela é um sintoma, um sinal de uma outra doença. Um problema endócrino, por exemplo, um problema de tireoide, o uso de medicações, podem levar ao aumento da pressão arterial. Mas é importante saber que uma dieta com uma ingestão menor de sal, e a recomendação da OMS entre 30 a 5 gramas de sal por dia, é a recomendada para as pessoas que têm pressão alta. Lembrando que, em média, o brasileiro, a gente faz a ingestão de 10 gramas de sal por dia, o que é bastante. Pois é, né? E o brasileiro parece que desde criança gosta dessa comida um pouquinho mais salgada, né? Não tem jeito. Depois, para você mudar os hábitos, é muito difícil. Mas eu quero falar disso também. Hábitos e prevenção, doutor. Não só com relação ao sal, mas a gente está falando, né, sobre a hipertensão, a pressão alta e aquilo que ela pode gerar também no indivíduo. Como que a gente cuida, então, dessa prevenção contra a hipertensão? Eu digo que a prevenção da hipertensão ela é tão fácil que quase ninguém faz. Tudo que é muito fácil acaba sendo difícil de as pessoas lembrarem. Eu digo que é fácil o seguinte, para saber que você tem pressão alta, basta medir a pressão arterial. Não precisa cortar, tirar sangue, fazer exame, uma medida de pressão arterial que é uma coisa simples. Mas por mais simples que seja, estima-se no Brasil que metade das pessoas que têm pressão alta não sabem que tem pressão alta porque nunca mediram a pressão na vida. Então, se a gente quer falar de prevenção da hipertensão, a gente tem que ter na cabeça que em uma fase da vida, e o mais precocemente possível, a gente tem que medir a nossa pressão alta, a nossa pressão arterial. Por quê? Porque a hipertensão ou a pressão alta, na maioria das vezes, ela não provoca sintoma. Então as pessoas estão circulando por aí com a pressão alta e sem saber
que tem pressão alta. E aí, com o passar dos anos, ela pode ter o risco de ter complicações que são importantes da hipertensão arterial. As mais frequentes delas, por exemplo, o AVC, que é o derrame, e o infarto do miocárdio. Aproveitando então que a gente está falando de mitos e verdades, né, doutor? O senhor falou, a hipertensão, ela deixa o indivíduo com mais riscos, então, com AVC, infarto, outras doenças. E essa questão de que a hipertensão só pode atingir, às vezes, os idosos, os mais jovens, que são mais ativos, não tem essa. O senhor falou, né, para saber se você tem hipertensão, você precisa medir a pressão, mas às vezes o jovem também não se ajuda, né, doutor? É que a gente nunca lembra como eram as nossas consultas com o pediatra, mas o pediatra É mede a verdade. pressão. E por que mede a pressão? Porque a hipertensão ela pode aparecer na infância. Ela é uma doença genética, pode aparecer na infância sim, mas na infância ela é muito ligada ao mau hábito alimentar, que é muito frequente nas crianças do mundo todo. Uma alimentação muito Sim. rica em sal, em gordura e em carboidrato, em açúcares. Então a obesidade infantil ela leva à hipertensão como obesidade no adulto. Então a gente tem que medir a pressão, não existe uma idade, né? Então, desde a infância, a gente tem que medir a pressão. É óbvio que, na maioria das vezes, a pessoa que tem hipertensão de origem genética primária, ela vai desenvolver a hipertensão depois dos 30 anos de idade, isso é a maioria. E o envelhecimento, como você comentou dos idosos, o envelhecimento por si só já é um fator de risco para o aparecimento da hipertensão arterial. Como o sal, que eu comentei no início, o envelhecimento também causa o espessamento e o endurecimento da parede dos vasos sanguíneos, levando à hipertensão. Para se ter uma ideia, nas pessoas acima de 50 anos, estima-se que 40% delas sejam hipertensas. Quando a gente pega a população acima de 70 anos, significa que 70 a 80% delas estão hipertensas. A gente vê que é um dado muito pontual, né? E que talvez as pessoas não imaginem que tantas pessoas tenham desenvolvido. Na verdade, acho que nem a palavra desenvolvida hipertensão, como o senhor disse, é genético, né? Você precisa cuidar desde pequena. Desde pequeno. É importante a gente também pegar esse gancho, doutor, no sentido de, se é algo genético, e os pais, os avós já têm uma tendência, já apresentaram esse quadro, essa criança, esse adolescente, depois esse adulto, precisa ser seguido por um médico, é preciso você ter esse cuidado com o médico, é uma forma também de prevenção, né? Sim, todo mundo tem que passar numa consulta com o médico em algum momento da vida. Se a gente pensa em prevenir doenças, é importante que a gente faça isso antes de estarmos doentes. E falando em doença cardiovascular, que a gente quer prevenir, a gente não quer que ninguém infarte, que ninguém tenha derrame, que a gente controle a pressão, é ideal que as pessoas que tenham, principalmente as que têm pais e mães hipertensos, que façam a medida da pressão arterial aí, já com 20 e poucos anos, ou até 30 anos no máximo. E aí, constatando-se que você tem hipertensão arterial, iniciar o tratamento. E se você não tem hipertensão arterial, significa que você tem o gene para desenvolver hipertensão arterial, por exemplo, mas ainda ele não se manifestou. E pode ser que durante toda a sua vida ele não vá se manifestar. E isso vai depender de fatores ambientais. Esses fatores ambientais eles vão influenciar a nossa genética também. E esses fatores ambientais da hipertensão, eles são principalmente a obesidade, uma alimentação errada, muito rica em sal, gordura e carboidratos, o sedentarismo Sim. e o estresse, além do tabagismo e do etilismo, ou seja, da bebida alcoólica, e do diabetes. Então, todas essas coisas, que são chamadas os fatores ambientais, elas podem levar uma pessoa que não tem pressão alta a ter hipertensão, principalmente se ela tem a carga genética. Mas é bom lembrar que mesmo as pessoas que não têm carga genética, se elas engordarem muito, se elas se tornarem obesas, estressadas, elas podem desenvolver hipertensão arterial, mesmo não tendo uma carga genética.
Então, esses fatores todos, chamados ambientais, os fatores de risco, eles devem ser controlados e faz parte, então, da avaliação com o médico. Se você tem Certo. pressão alta e se você tem fatores de risco para desenvolver a hipertensão ou desenvolver as outras doenças cardiovasculares. E isso é importante o que o senhor traz aqui para a gente, porque assim, não quer dizer que a pessoa tenha essa questão genética que ela vai desenvolver, mas a gente precisa entender os nossos hábitos desde pequeno, desde a infância, porque a infância é difícil, né? Muitas questões, criançada gosta de salgadinho, quem não gosta, né? A gente sabe, mas o grupo das crianças é mais difícil ali, talvez, de se organizar. Então é preciso que os pais, né, principalmente quando estão com essa relação com os filhos, mostre um processo saudável também com relação à alimentação. E a gente não está falando aqui de estética, não é? E também, muitas vezes, a criança pode sofrer o bullying na escola por ser mais gordinho ou não, enfim, é uma outra questão essa. Mas de entender que essa questão do sobrepeso, de você ter uma má alimentação, uma hora o corpo vai reagir, uma hora o corpo vai dizer, peraí, tem alguma coisa errada, você precisa parar. Eu digo isso e reforço essa questão de alimentação, porque às vezes as pessoas acham, ou algumas pessoas podem achar, que essa questão de alimentação é uma questão apenas estética. E não. Uma hora o corpo vai, tudo aquilo que você agrediu o seu corpo durante anos, ele vai pedir alguma coisa, não é, doutor? Sim, a alimentação é super importante, não é um modismo, né? A gente tem sempre a moda das dietas, né? Que vive aparecendo com nomes diferentes e tudo mais. E não é uma questão de Sim. estética, é uma questão de saúde. Hoje, nós sabemos o que é uma alimentação saudável, como ela deve ser, né? E aí vem a questão da mudança de hábito, como a gente comentou no início, você falou muito bem. Sim. O hábito de vida, o hábito alimentar. O que é hábito? É aquilo que você está acostumado a fazer. E é muito difícil a gente mudar o hábito de uma pessoa de 60 anos que estava acostumada a ter aquela alimentação a vida inteira. Agora, se a gente vai até a escola, né, ou até a criança, e mostra o que é a alimentação saudável, e aí existe o papel muito importante dos pais, como você colocou, e da escola, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um trabalho espetacular, que Sim. se chama SBC Vai à Escola, que ela ensina as crianças sobre alimentação saudável, e as próprias crianças acabam mudando um pouco a atitude dos pais. Por quê? Porque você tendo essa alimentação saudável por mais tempo em sua vida, significa que você vai ter um organismo mais saudável lá na frente, né? A hipertensão arterial, da mesma forma, a pressão alta, se não controlada, desde a fase inicial, onde ela não dá sintoma e tudo mais, e a pessoa fica anos e anos e anos com a pressão alta ela vai desgastando todo o teu sistema cardiovascular e agredindo os chamados órgãos-alvo, que são o coração, os vasos sanguíneos, o rim e o cérebro. Então, e até a retina. Então, doenças podem aparecer se você ficar durante a sua vida toda com a pressão não controlada. A mesma coisa é a alimentação. Então, se você ficar toda a sua vida com uma alimentação completamente inadequada, algumas coisas podem aparecer, como o diabetes, o colesterol alto, a doença cardiovascular, que vai levar a infarto, que vai levar a derrame, quer dizer, a obesidade, que leva a problemas inerentes à obesidade, que são inúmeros, né? Até problemas ortopédicos, por exemplo. Então, uma alimentação que você saudável e que você cria o hábito de ter, também é uma prevenção para inúmeras doenças. Doenças cardiovasculares e cânceres estão entre elas. Agora, a gente está falando de fatores internos, vamos dizer, né, que já vem com o indivíduo, essas questões de alimentação, que também é um fator externo, acaba sendo, mas outros fatores, doutor, principalmente porque a gente está vivendo um último ano, né, muito tenso, né, as pessoas com estresse, tensão, e que ficam ali 24 horas ligadas, são pessoas que não conseguem se desligar. Em algum momento, essas questões podem ser propensas a um aumento de pressão
E se sim, esse aumento de pressão é diferente de quem já, entre aspas, nasce com essa propensão para hipertensão? O senhor entende minha pergunta? Porque, assim, às vezes as pessoas, o estresse, esses fatores externos podem contribuir para aquilo que você já tem, né? Exato. Não, a pergunta é muito interessante e pertinente. A nossa pressão arterial, ela nunca é um número igual às 24 horas do dia. Ah, minha pressão é 12 por 8. Não é verdade. Ela, na maioria das vezes, vai estar 12 por 8. Mas, normalmente, a nossa pressão arterial, ela obedece um ciclo durante o dia, um ciclo circadiano. Ela é mais alta nas primeiras horas da manhã e ela é mais alta nas últimas horas do dia e início da noite. E quando você dorme, ela abaixa bastante. Então, esse é um ciclo normal da pressão arterial. Na pessoa que não tem pressão alta, é aceitável que nesses períodos em que a pressão é um pouquinho mais alta, que ela até seja um pouco mais alta que 12 por 8, tá certo? E existe a questão da relação do estresse, que é o que a gente vai chegar agora. Existe o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo, a emoção, aquilo que vem de repente, vai, de uma maneira natural, subir a nossa pressão agudamente, porque vai liberar adrenalina, noradrenalina, e vai preparar o nosso organismo para ou o combate ou para... Isso vem desde a época das cavernas. Então, se você toma um susto, né, se você... É uma notícia ruim, é algo que acontece, tá falando, ó, tá pegando fogo o prédio, para você sair correndo, a frequência cardíaca acelera de repente e a pressão sobe de repente, para te dar uma condição de sair correndo imediatamente. Então esse é um estresse agudo. Um exemplo simples, você está numa final de campeonato assistindo no estádio, tá certo? Você medir a pressão dessa pessoa, ela não vai estar 12 por 8, mesmo que ela não seja hipertensa. Ela pode estar 16 por 9, essa pessoa nunca teve pressão alta na vida. Agora, o estresse crônico, que é aquilo que nos abate durante todo o dia, que é o medo, a preocupação, é o trabalho excessivo, é a questão da pandemia, é a questão de você estar fora do teu habitual de pensamento. Esse estresse crônico que leva você a dormir menos, e essas preocupações, elas fazem com que também a noradrenalina, a adrenalina sejam liberadas em dose menor, mas ficam aumentadas durante todo o dia. E isso causa um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial, de maneira crônica. Ela vai subindo devagar. E esse estresse crônico, sim, ela vai ser um gatilho para o aparecimento da hipertensão arterial, mesmo até que você não tenha o fator genético. Então, um dos tratamentos farmacológicos da hipertensão arterial são técnicas de relaxamento, como relaxamento, meditação, respiração lenta, yoga, que vai ajudar a sua pressão a baixar. Você ter um hobby, uma leitura, aprender uma nova língua, um instrumento musical, enfim, são terapias também que abaixam o estresse crônico e reduzem a pressão arterial. E é importante a gente conhecer o tratamento farmacológico, porque às vezes você chega, uma pessoa no consultório que está com a pressão alta, só que ela é obesa, não faz atividade física, alimentação completamente errada, rica em gordura, em sal e açúcares, e é estressadíssima e dorme pouco. Então, essa pessoa, que aparentemente é uma bomba relógio, se ela aderir a tratamento não farmacológico, que é perder peso, alimentação saudável, atividade física regular, principalmente aeróbica, e um trabalho conjunto de redução do estresse, você normaliza, essa pessoa passa a ter uma pressão normal sem precisar de medicamentos. É lógico que dependendo do nível de pressão arterial, você tem que começar às vezes com medicação, mas não significa que essa pessoa que tem esses fatores externos, que ela vai precisar de tomar medicação durante a vida toda. Diferente da pessoa que tem uma hipertensão de origem genética, que não tem tantos fatores externos
e que sim, você vai precisar, muitas das vezes, controlar com medicação. Mas isso é, obviamente, uma observação do médico. E aí, doutor, é muito importante que, com todas essas suas explicações, a gente também fale dos cuidados, então, de quem é hipertenso nesse momento de pandemia de Covid-19. Já falamos em outro momento aqui da Rede Alesp, lá no início, sobre esses cuidados também com o coração, de quem é hipertenso, mas estamos em um momento, talvez, não só peculiar, mas de mais transmissibilidade, não é? E as pessoas têm que continuar mantendo, então, todos os seus protocolos de saúde. Para quem já é diagnosticado com hipertensão, toma os seus remédios, precisa fazer o seu acompanhamento. Com relação à Covid-19, qual tipo de agravamento esse paciente pode ter se adquirir a Covid-19? É importante a gente colocar que as pessoas que têm pressão alta, que têm alguma doença cardiovascular, que têm câncer, diabetes e obesidade, isso é uma observação que já está publicada em trabalhos científicos, essas pessoas evoluem pior. Ou seja, a chance dessas pessoas se contraírem a Covid, terem que ser internadas ou entubadas, ficarem mais tempo internadas e até com uma chance de óbito maior, existe. Então essas pessoas, elas têm que fazer tudo aquilo que todo mundo tem que fazer nessa época que nós estamos vivendo. Distanciamento social, higiene de mãos, uso de máscara. Então, ponto. A gente tem que evitar que o vírus entre no nosso organismo. E essa é a melhor maneira de evitarmos, além da vacina. Como nós todos não ainda fomos vacinados, então a gente tem que realmente redobrar e manter esses cuidados. O ideal é que nós não sejamos infectados pelo vírus. E principalmente essas pessoas dos chamados grupos de risco. E o hipertenso, ele está dentro desse grupo de risco. Importante a gente colocar que não é só o idoso com comorbidade, o idoso hipertenso, mas sim também o jovem. Existe um trabalho muito recente, feito em Massachusetts e publicado, que mostra que as pessoas hipertensas, abaixo de 60 anos e contraíram Covid, elas evoluem pior do que aquelas não hipertensas na mesma faixa etária. Então, o ideal é que a gente realmente se cuide e que, principalmente, os hipertensos se cuidem. Ninguém quer contrair o Covid. Então, isso é um fato. Agora, se cuidar não significa não ir ao médico na época de pandemia. Um grande levantamento foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e isso está disponível também no site do Registro Civil, mostrando o seguinte, que a doença cardiovascular, a mortalidade, as mortes por doenças do coração, por AVC, por pressão alta, elas continuaram acontecendo numa média de 800 pessoas por dia durante todo o ano passado, durante todo aquele período da pandemia do ano passado, e continuam nesse ano, a despeito das mortes por Covid. E o que aconteceu foi que houve uma redução das internações hospitalares por essas doenças cardiovasculares. Por quê? Porque houve um aumento das mortes por doença cardiovascular fora do ambiente do hospital, ou seja, em casa, na rua. Então é importante que as pessoas se cuidem, continuem indo ao médico para fazer o controle da pressão arterial ou da sua doença crônica que você tenha, do diabetes, por exemplo, do câncer, enfim, para que você não vire uma estatística desses óbitos que aconteçam fora de casa e daqueles que internaram em estado grave, que é o que a gente tem observado. A gente tem observado as pessoas chegando com infarto, mas com muitas horas de evolução, já com quadro clínico já mais agravado, que a gente sabe que o melhor momento para você tratar o infarto é no início da dor, nos inícios do sintoma. Então, a gente tem que aprender que, na pandemia, todos devemos nos cuidar, mas que, além
do distanciamento, da máscara, da vacina, da higiene, nós não podemos deixar de conversar com o médico, ou deixar de fazer a visita necessária para manter o nosso organismo saudável. Nós estamos na reta final aqui do Alesp Conecta, doutor, mas a gente precisa deixar claro para as pessoas, e até o governo de São Paulo anunciou a vacinação de novos grupos com comorbidades. Quem tem hipertensão está nesse grupo, então é um grupo prioritário, vá se vacinar. Sim, é importante dizer, morbidade significa doença, né? Então que você tem uma doença. Comorbidade significa que você tem uma doença junto com uma outra. No caso, a gente está usando comorbidade, aquela pessoa que além de ter o fator idade, ou além de ter uma doença, tem uma outra junto que pode agravar a questão da Covid. Então, tem que ficar atento ao calendário de vacinação, e as pessoas que têm realmente comorbidades, elas têm que conversar com o médico fornece, o médico que conhece essa pessoa, fornece o atestado dizendo exatamente o que ela tem, e no posto de saúde, ela apresentando o atestado, estando de acordo com aquilo que realmente são as comorbidades importantes, ela vai ter a prioridade da vacina de acordo com o calendário vacinal organizado pelo nosso governo. Perfeito, muito importante. Esse também é o nosso papel aqui na Rede Alesp, é essa prestação de serviço para que as pessoas entendam o quanto nesse momento de pandemia é importante ir e se vacinar. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje por aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade de levar então essas informações. Fico à disposição e vamos nos cuidar. É isso mesmo. E você que está em casa, continua então com a nossa programação da Rede Alesp. Eu volto numa outra oportunidade. Tchau!